Olá a todos, satisfação imensa estar aqui novamente nesse episódio com o nosso mestre Alexandre. Alexandre é um engenheiro com amplo conhecimento em tecnologias de satélites, na parte de imageamento, sensoriamento remoto, monitoramento de pontos críticos na superfície terrestre, pontos críticos tanto do ponto de vista geográfico, da fitofisionomia do terreno, mas também de temas sensíveis como detecções, como descobrir ameaças que estão ocorrendo, origem de ameaças que ocorreram, geração de dados aí para atender governo, empresas, concessionárias, praticamente todos os ativos da União. O Alexandre atua ali nessa parte de geração de dados através de tecnologias de satélites. Mas, Alexandre, você é um amplo conhecedor, quando a gente fala assim de tecnologia de satélites, um amplo conhecedor de uma vertente específica, que são os não tão populares, mas de certa forma até polêmicos, satélites de radar. A gente vai evoluir um pouco aqui, eu vou pedir para que vocês nos expliquem aí de uma forma assim para o leigo entender, o que é esse satélite de radar, por que ele é tão polêmico, por que quando a gente olha para a imagem dele ela é tão feia, e todo mundo fala que é tão rico, é tão importante ter. A gente vem batendo aqui, Alexandre, uma série de papos, batendo um papo mesmo, conversas a respeito de gel para municípios, como que um gel agrega valor para cidades, gel para defesa civil e combate a crises, gel referenciamento para geração de dados de N maneiras. São aí dezenas de aplicações para o gel que a gente vem conversando. Sempre se fala do radar, satélite de radar. E aí é um tema que eu falo que é polêmico, porque tem gente que fala que não tem que ser o satélite de radar, tem que ser o sensor do solo. Tem gente que fala que se eu tivesse o satélite de radar, eu tinha evitado aquela barreira de cair. É um monte de ponto assim que eu acho que é bem interessante e que é legal a gente esclarecer, elucidar, para que o nosso prefeito, nosso secretário, o nosso ouvinte, os nossos gestores de empresas, gente que atua com infraestrutura, com energia, todos possam entender, caramba, que tecnologia é essa? É legal e eu posso? Então, lançar a mão dela? Ou então, não se aplica a mim? Vamos evoluir um pouquinho nisso? Primeiro, Alexandre, explica para a gente um pouquinho o que é esse satélite de radar, esse sensor de radar. E aí, nessa sua fala, eu já pedi para você emendar na fala, assim, conseguir resumir para a gente um outro tema que também tem gerado bastante pergunta, bastante questionamento nas nossas reuniões, que é a famosa interferometria. Então, já coloco na mesa aqui um segundo tema, que é a interferometria a partir dos satélites de radar. Então, Alexandre, esclarece para a gente como que é esse satélite de radar, por que ele é diferente do satélite que a gente está acostumado a ver ali a imagem, no Google Earth, e o que é essa interferometria, Alexandre? Fala um pouco para a gente dessa tecnologia. Olha só, obrigado, Rosiel. Você que está aí de casa, seja muito bem-vindo a essa discussão aqui. Então, nós temos aqui diversos elementos, né? Como você disse, o radar realmente ele tem sido o patinho feio da questão do geoprocessamento e processamento remoto, né? E ele justamente ele está com esse estigma porque o pessoal não conhece, o pessoal não sabe como é que se aplica o radar, porque eles pegam aquela imagem e eles falam, como você disse, né? Eles veem aquela imagem toda em preto e branco, que eles não conseguem diferenciar o que é o que, não conseguem identificar as coisas da imagem, né? E feito isso, eles falam, o que eu vou usar isso daqui, né? E tem todas aquelas questões das potencialidades, que o radar, ele consegue coletar dados indiferentemente das condições climáticas, indiferente do horário, né? Pode ser de dia, pode ser de noite, ele consegue fazer essas coletas e tirar os dados que podem ser aproveitados aí para diversos tipos de analíticos, diversos tipos de processamentos para gerar os resultados, né? Mas por que ele é o patinho feio, né? Que no final, obviamente, justamente vai se tornar aquele siso, né? Aquele dado que é muito importante, que é muito relevante, porque além de tudo isso, né? Ele tem aquela constância na aquisição, ou seja, uma aquisição de radar dentro dos mesmos parâmetros, né, ao longo do tempo, ela tende a permanecer a mesma. Então, ela vai dar consistência, né? Ela vai te dar um resultado que, ao longo do tempo, ele precisa se manter o mesmo, né? E aí, feito isso, né, a gente está aqui um pouco do nosso trabalho, né, que a gente está iniciando agora, nessa parte aqui da comunicação, para que a gente possa tirar essas dúvidas, para que a gente possa esclarecer para o pessoal como é que funciona essa tecnologia e como é que ela pode ser aproveitada. Então, vamos desmistificar, como você disse, essa utilização das imagens SAR. E aí, dito isso, eu te digo, como é que funciona de uma maneira
básica, o radar de abertura sintética. A gente pode ver isso na natureza, por aí. Digamos, o morcego, como é que os morcegos voam, né? Você já viu um morcego voando? Ele não fica mandando aquele sinal e ele parece um doido voando. É colocalização? Pois é. E ele não bate em lugar nenhum. Você já viu o morcego dar de cara com a parede? Você não viu o morcego dar de cara com a parede, né? Porque ele manda um pulso, aquele pulso volta e ele consegue saber exatamente onde é que está cada coisa. Ele consegue saber exatamente onde é que está posicionado cada objeto. Agora, tu imagina um grande morcego na órbita fazendo aquele pulso na Terra o tempo inteiro. É isso. Então, é um grande sonar. Basicamente, pode ser um grande sonar, mas ele é um pulso ativo e ele fica o tempo inteiro mandando aqueles pulsos eletromagnéticos na superfície da Terra. E aí esse pulso, ele sofre determinados tipos de efeitos físicos na superfície, ele pode ser absorvido, pode ser refletido, ele pode ter diversos outros tipos de reações ali na superfície, mas aquele que é refletido e retorna na direção do sensor, ele capta. E aí ele consegue armazenar aquele dado e, obviamente, armazenar todas as propriedades que tem ali, obviamente, daquele objeto que foi sensoriado. Então, de uma maneira assim, bem resumida, uma maneira bem prática, é assim que é o funcionamento de um radar de abertura sintética. Ele vai mandar o pulso, ele vai retornar, e na hora que retorna, ele consegue trazer as propriedades do objeto que ele sensoriou. E aí, nessas propriedades é que está justamente a chave do que a gente fala das técnicas. A interferometria é uma delas, mas pode ser técnicas de detecção de mudança, técnica de determinadas extrações ali de tipos, né, de parâmetros do solo que vem, determinados limiares e tal, que a gente consegue extrair dessas imagens, né, imagens entre aspas, que são esses dados físicos, né, dos parâmetros físicos da superfície terrestre. Então, esse é um principal diferencial. Então, quando a gente pega uma imagem SAR, a gente não está vendo uma foto, a gente não está vendo como a gente veria saindo aqui na rua e olhando, né, como é que são as coisas com as cores que tem. Na verdade, a gente está vendo são as respostas, né, do sinal da onda eletromagnética na superfície, ou seja, com todas as suas propriedades. É por isso que ele é um dado tão complexo e que ele não permite uma leitura direta. Então, quando a gente lê essa imagem SAR, a gente se sente confuso. Então, a gente olha e fala, gente, o que é isso? Que eu vou utilizar essa imagem? Como é que eu vou interpretar isso? E essa é a principal dificuldade das pessoas, né? Aí eu não sei se você sente isso a respeito da utilização aqui no Brasil dessas imagens SAR, mas pelo menos o que eu tenho visto é que grande parte da resistência das pessoas, né, das empresas, das companhias, elas giram em torno justamente de, tá, eu vou comprar, mas o que eu vou fazer com isso? Né? Porque é muito bom. Eu já vi que essas imagens elas podem agregar bastante aqui no nosso funcionamento, mas, de maneira geral, será que eu tenho a capacidade de lidar com essas imagens? Ou será que não? Então, eu sinto uma grande dificuldade, né, aqui no Brasil hoje em dia em torno justamente desse dilema. É um dilema. Então, Alexandre, uma dificuldade, eu não sei se é uma dificuldade, mas um anseio que todos têm é exatamente a extração aplicada útil do dado do satélite. Por isso que eu até te pedi para falar um pouquinho ali no começo da nossa conversa sobre interferometria, porque esse é um tema que eu vejo que tem gerado bastante dúvidas. Clientes, né, clientes governamentais, prefeituras, todos têm nos procurado bastante para falar sobre esse tema. Especificamente como? A gente sabe que o Brasil, como já a América Latina inteira, tem sofrido na pele, já tem vivido os efeitos das mudanças climáticas. Então, coisas que antes aqui nós não sofríamos, né? Éramos uma pátria tranquila. Hoje a gente sofre já com chuvas torrenciais momentâneas, né? Assim, com volumes de água várias vezes acima do que o normal, geada, ventos fortes que antes aqui não tinham. Então, hoje nós já começamos a ter eventos climáticos extremos que tem cada ano marcado mais certas regiões, ou com alagamento, ou com seca. Recentemente a gente teve um período de muita seca e muito fogo. Então nós estamos vivendo na pele os efeitos das mudanças climáticas. Isso é irreversível. E nesse contexto, muita gente pergunta, né? Muita gente procura a interferometria. Rosiel, com a interferometria é verdade que eu posso prever uma queda de uma encosta? Se eu tiver estudo de interferometria aqui na minha cidade, é verdade que eu vou conseguir saber os topos de morro que vão cair? Alexandre, como que é a interferometria? Como que essa tecnologia funciona? Olha, interessante você perguntar. Principalmente essa parte da interferometria,
para a defesa civil, né? Então, para a questão de prevenção, né? E talvez até de resposta a incidentes, né? A interferometria, ela é uma técnica bem antiga, né? Ela é uma técnica que é utilizada para medir e analisar ondas eletromagnéticas e fenômenos ópticos, tá? Então, existem inúmeros aparelhos que eles podem fazer essas medições. Então, a gente tem desde aparelhos que se chamam interferômetros de solo, que a gente pode colocar no pé de barragens ou então as encostas, que eles fazem aquelas leituras constantes ao longo do tempo, para que possa ser feito esse acompanhamento. Tá? É como se fossem uns sismógrafos. Mais ou menos. O sismógrafo ele vai mais fazer a leitura ali dos abalos sísmicos, né, das ondas que estão, mas ele vai medir o afundamento, né, se está afundando, se não está afundando e tal, se está tendo recalque ou se está tendo soerguimento, essas questões, né, para ele poder fazer justamente essa leitura de temos que preocupar com alguma coisa aqui ou não. O grande diferencial é o seguinte: como ela é uma técnica, ela pode ser aplicada de diversos jeitos diferentes. Um desses é utilizando o sensor orbital, o radar de abertura sintética. E uma das principais vantagens é justamente que o radar de abertura sintética ele vai te dar uma chuva de pontos, né? Ele vai pegar uma área enorme e ele vai te dar 1 milhão de pontos sobre uma área de interesse, né? Se você for traçar um paralelo, é 1 milhão de pontos, 1 milhão de sensores, né, em solo, né? Se você for fazer a relação de custo ali entre implementar tantos sensores de solo e fazer, às vezes, uma interferometria por radar de abertura sintética, sai mais em conta fazer o radar de abertura sintética, mas são aplicações também distintas, né? Então, digamos assim, complementares, né? Conforme já foi dito anteriormente. Então, quando a gente faz esse acompanhamento, o interferômetro, então seja ele de solo, ou seja ele pelo radar de abertura sintética, ele vai dar para a gente o quê? O acompanhamento ao longo do tempo, de como é que está justamente aquele ponto ou aquela região, aquela superfície. O que está acontecendo, né? Como ela está se movendo, qual que é o comportamento, qual que é a tendência, né? Então, se está tendo um afundamento constante, ele é um movimento acelerado, o que a gente faz com isso daqui? Trazendo para o questionamento, né, para a importância da aplicação disso em defesa civil, a gente pode observar deslizamentos de encostas, né? Ou então rompimentos de barragens e até colapso, né, de estruturas, né? O que a gente pode trazer é justamente um fusionamento dessas informações. Então, a gente tem essas informações de como é que está essa deformação ao longo do tempo. Então, o que está acontecendo ali? O que se está afundando, está soerguindo, aquele ponto, e o entorno, né? O entorno que influencia, né? Ou seja, se a gente tem uma área que ela está afundando e ela está chegando perto da nossa estrutura, será que aquilo não vai afetar? E aí a gente tem interferômetros de solo na estrutura, mas e o entorno? O que a gente faz com o entorno? Será que o entorno não importa para aquela região? Será que aquele entorno não está afundando de uma maneira generalizada e vai chegar ao ponto que vai prejudicar ali as fundações daquela estrutura? Ou seja, o que a gente está propondo, o que a gente está trazendo hoje, e que o meio científico, né, e da tecnologia já está acordando para essa parte, é que a gente já não tem mais como tratar todas as questões isoladamente. A gente precisa tratar tudo como uma visão de contexto, ou seja, a gente precisa tratar todas as áreas da ciência como se fosse uma parte do todo. Então, na verdade, você está afirmando aqui que interferometria pelo satélite de radar, ela não elimina a necessidade de um sensor de solo, nem o contrário. Elas tendem a ser combinadas, a boa prática ruma para a combinação das duas tecnologias. Exatamente, e não só com relação à combinação, porque, por exemplo, um interferômetro de solo bem posicionado, inclusive ele pode ser bem posicionado, dado o monitoramento interferométrico pelo radar de abertura sintética, ele pode indicar justamente os melhores pontos, ou os pontos críticos em que ali seja necessário colocar esses interferômetros de solo. Mas a combinação também desses dados, não só do interferômetro de solo, mas da interferometria, como, por exemplo, as propriedades do material, né? Então, digamos, a gente tem uma estrutura. Que estrutura é essa?
quais os limites, né, de tensões que podem ser aplicadas nessa estrutura, quais os limites de movimentação que essa estrutura suporta sem colapsar. Então, todas essas informações, ou seja, a gente vendo o contexto, né, da maneira como precisa ser visto, ou seja, todas as propriedades do elemento, né, e aonde ele está inserido, é que justamente vai dar o retrato para a gente. Se é preciso acionar um alerta ou se não é preciso acionar um alerta. Ou seja, são as informações em conjunto para que a gente possa ter um retrato completo do que está acontecendo. Informações individuais, cada uma ali na sua área do conhecimento, talvez não produziriam um alerta, né? Mas elas em conjunto, na mão de um especialista, opa, a gente tem uma situação de emergência aqui. Vamos evacuar essa cidade, vamos mover essas pessoas daqui para uma região onde não será afetado. Ah, mas se vai romper uma represa. E a mancha de inundação? A mancha de inundação vai percorrer aqui, então vamos levar para outro ponto. Então, tudo isso é relevante, ou seja, a gente já não consegue mais tratar as informações individualizadas, a gente precisa tratar elas no meio de um contexto para que sejam relevantes. Então, seria correto, Alexandre, para colocar uma aplicação bem prática. Seria correto, então, eu afirmar aqui que o município poderia contratar um serviço, um estudo da interferometria para toda a sua área. A gente teria visão a partir desse estudo de todos os pontos críticos e aí a gente colocaria os sensores onde estão esses pontos críticos para ter um acompanhamento mais minucioso e a partir desses dados gerados a gente pode gerar as predições. Que área que vai alagar, rota de fuga, que casa que pode ou não ser destruída se aquela encosta cair, aplicações desse tipo. Está correto esse entendimento, Alexandre? Esse é um tipo de aplicação viável, útil para a interferometria? Olha, sim. Sim, a interferometria é utilizada para essas aplicações, ou seja, para indicar exatamente os pontos de interesse em que é preciso dar atenção, né? Ela é utilizada combinada com outros meios, outros tipos de técnicas, né, para conseguir obter esse tipo de informação e de uma maneira geral, né, a gente está falando aqui de talvez monitoramentos em regiões grandes, né, em macro-regiões, em que a gente precisa ter muitos pontos ali para serem analisados para dar justamente aqueles hotspots que chamam, né, que são geralmente aqueles pontos de interesse, né, então seriam monitoramentos em larga escala, e a gente sabe, por experiência, que a gente não monitora em larga escala com o sensor com a melhor precisão possível, porque gerariam dados impossíveis de serem analisados, né? Até pelo melhor computador existente hoje em dia, e geraria muita perda, obviamente, de capacidade, de otimização, por exemplo, a gente tem 3 milhões, 4 milhões de pontos para analisar, para a gente identificar uma área de interesse, sendo de uma região pequena, então acaba não otimizando o trabalho, não otimizando os esforços, né? Então, geralmente, o que se recomenda mais é justamente a gente ter essa interferometria na grande região, na grande área, para indicar justamente essas áreas de movimentação que precisam ali de uma atenção maior. E aí, seja isso de um levantamento ao longo do tempo, ou seja, do tempo que já se passou, né, que a gente chama ali de análise histórica, né, ou posteriormente, a gente tendo, a partir dessa análise histórica, um monitoramento constante ao longo do tempo, para que a gente tenha ali um acompanhamento do que está acontecendo, né, atualizado, para que aí a gente possa ter decisões melhores, né, que a gente possa ter dados suficientes para a gente possa tomar alguma decisão. E ao longo do tempo, com o monitoramento constante, a gente pode identificar, por exemplo, ali acúmulos, né, de deformações ao longo do tempo, com padrões que, por exemplo, antecedem um rompimento de um viaduto, um rompimento de uma ponte, seja qual for a estrutura monitorada. Então quer dizer que se eu quiser monitorar uma ponte, um viaduto, uma obra de arte especial específica, eu também posso, sendo mais objetivo. Casos, por exemplo, como esse de queda recente de ponte que a gente vivenciou aqui no Brasil, poderiam ter sido evitados com a aplicação do uso da interferometria por satélite? A resposta é sim, já temos estudos de caso que realmente mostram que a interferometria, ela aplicada nessas pontes, elas poderiam sinalizar que o rompimento era iminente, tá? E que ações poderiam ter sido tomadas para que o tráfego ali naquela região fosse interrompido, para que não tivesse vítimas, tá? Várias circunstâncias ao longo do mundo, esses estudos foram feitos, e aí tem empresas que já realizaram esses estudos e tal,
E aí, posteriormente, a gente pode colocar alguns artigos no link também da descrição aqui do vídeo. A gente pode colocar alguns artigos para que o pessoal possa consultar, de repente, e ter acesso a esses artigos para que eles possam ver por si só como que a interferometria seria útil. Mas, de um determinado ponto de vista, a gente sabendo o objeto que a gente precisa monitorar, como, por exemplo, uma determinada ponte, um determinado viaduto, a gente consegue focar ali as aquisições para que a gente tenha essas leituras, né? E essas leituras mostrando ali essas deformações chegando a níveis que antecedem justamente o rompimento da estrutura. Obviamente que isso é complementar, porque existem normas vigentes, obviamente, para monitoramento para a segurança das pontes. Visto aí a NBR 9452 de 2019, que ela justamente padroniza como é que é feita a inspeção das pontes ao longo do tempo, e geralmente é feito uma inspeção visual uma vez por ano, e conforme a necessidade, é feita uma inspeção crítica, em que são avaliadas estruturas críticas daquela ponte. A interferometria vem justamente para auxiliar justamente nessas inspeções, dando justamente algo a mais, ou seja, a informação que não é visível. A informação que ela está ali presente, mas a olho nu a gente não consegue observar. Pode ser um recalque ao longo do tempo e que ele pode ser invisível ao olho, e pode ser um recalque perto da estrutura, pode ser um recalque perto da fundação da ponte, né? E a partir daquele recalque, pode gerar algum tipo de comprometimento daquela estrutura. Ou seja, de uma maneira complementar, ela consegue melhorar o ato da fiscalização, ele consegue também trazer elementos que não estariam presentes, por exemplo, numa inspeção anual, uma inspeção rotineira, né? Então, sim, no caso, seria completamente pertinente, poderia evitar diversos tipos de casos que a gente tem presenciado ali ao longo desses últimos anos, né, de colapsos de estruturas, com o principal ali que seriam as perdas das vidas, né, que é isso aí a gente não tem como substituir, né, Rosiel? Então, a gente evitando essa perda das vidas, a gente identificando, né, obviamente, o possível colapso, aí seria feita justamente essa intervenção para que, colapsando, o dano seja o mínimo possível e, obviamente, evitando a perda de vidas, né? Então, a gente pode usar a interferometria para, por exemplo, monitorar pontos críticos passíveis de desastre em uma cidade, monitoramento de vias, por questões de conformidade e compliance, como, por exemplo, aferir se certas medições dos trabalhos das agências federais, estaduais e municipais vêm sendo corretamente feitos, né, se uma coisa está batendo com a outra. Então, quer dizer, a interferometria tem um amplo espectro aí de aplicações, né, quando a gente fala de monitoramento de infraestruturas, né. Que outro tipo de monitoramento, Alexandre, que a gente consegue fazer com satélite de radar? Você comentou ali atrás que a gente pode olhar também detecções, alterações, tem outros tipos de leituras que podem ser feitos com satélite de radar, né? Qual um outro exemplo que você acha assim, caramba, no Brasil poderia estar sendo mais bem explorado, poderia estar sendo mais bem aplicada essa tecnologia em segmentos diferentes, sei lá, na floresta, no campo, no rio, no mar, onde você acha que a gente poderia melhorar, lançar a mão melhor dos recursos do satélite de radar? Olha, o radar, pela geometria de aquisição e pela tecnologia envolvida, ele tem diversas facilidades em diversas áreas, né? Então, a gente tem desde identificação ali de manchas de inundação, ou seja, a gente poder identificar quanto que uma inundação ela pode afetar uma cidade ou delimitar o corpus d'água de uma maneira mais eficiente pelas propriedades, por sinal, né, do radar de abertura sintética, até, por exemplo, uma análise de amplitude, né, que é o dado que ele é gerado com base aí na intensidade do retorno, né? E essa análise de amplitude, ele tem um fator interessante que, ao longo do tempo, justamente é esperado, né, que aquela amplitude seja a mesma, né? Se o objeto não mudar de propriedade. Ou seja, se as propriedades dele permanecerem as mesmas e se não tiver nenhum tipo de alteração naquela região. Ou seja, ele é sensível a alterações nas propriedades do objeto. Então, se ele é sensível às alterações nas propriedades do objeto, se tiver, numa casa de uma floresta, e alguém derrubar a floresta, ele vai aparecer no radar de abertura sintética. A gente vai conseguir detectar aquela mudança através da mudança de amplitude, do dado de amplitude. Então, é perfeitamente... Mesmo se for à noite, então, você falou lá atrás que ele funciona de dia, de noite? Ele funciona de dia e de noite, olha só. Então, aquele que deixa para tentar ir de noite, para desmatar de noite, para tentar fugir ali do satélite, o radar faria essa detecção. Mas você tocou num ponto interessante, né? É sabido, né? É senso comum, né,
que grande parte da remoção ilegal, né, de vegetação das florestas, ele acontece no período chuvoso, né, que por incrível que pareça, né, que é justamente o período que os sensores ópticos não conseguem captar, né, a evolução do desmatamento. As nuvens bloqueiam a visão, né? E a gente tem na nossa floresta amazônica, né, naquela região norte, basicamente aí de 5 a 7 meses do ano, com cobertura de nuvens constante ao longo do dia, ou seja, é praticamente um sensor cego que a gente tem no espaço e que não consegue captar essas atividades ilícitas. Está aí uma grande área de atuação, por exemplo, do radar de abertura sintética. Então, ele conseguiria suprir essa lacuna gerada por esse período chuvoso, né, de grande concentração de nuvens ali na região. Então, sim, ele conseguiria detectar, pela variação de amplitude, essas regiões, esses rastros, né, ocasionados, aquele padrão de espinha de peixe, que a pessoa vai abrindo trilhas e vai cortando ali a madeira, né, as florestas, para poder escoar. Então, sim, ele consegue detectar esse padrão, ele consegue detectar um início de desmatamento, consegue detectar corte raso. Obviamente que, salvo, né, obviamente, o tamanho, digamos assim. Então, qual é o tamanho mínimo detectável? Varia de acordo com a resolução do sensor. Mas isso de projeto para projeto, obviamente, né? Então, a gente tem essas aplicações, tem algoritmos de inteligência artificial sendo desenvolvidos, ou seja, a gente tem aí projetos muito interessantes para a área do sensoriamento remoto da Agência Espacial Europeia, né? Que são projetos aí do Sentinel, né? Do Copérnico, Sentinel-1, Sentinel-2, que produzem dados constantes do mundo inteiro, ao longo de bastante tempo já tem alguns anos. Então, são dados que eles estão sendo coletados ao longo do tempo, indiferentemente da região e da área de interesse. E aí produz um histórico bem interessante ali de dados que podem ser analisados, podem ser utilizados para o desenvolvimento de algoritmos, para o desenvolvimento, para calibração aí de inteligência artificial, aplicação de deep learning, etc. A gente pode lançar a mão de utilizar essas tecnologias, né? E muitas empresas, inclusive a nossa aqui, que a gente representa, ela faz utilização dessas imagens como insumo para monitorar grandes áreas, né? Que eu acho que é o grande, né, o diferencial, né, a gente produzir dados ricos, né, ao longo do tempo para que a gente possa monitorar assertivamente e para que a gente possa também gerar insights. A questão mais interessante, né, de utilizar esses dados é justamente esses insights, que é essa inteligência, né, do que está acontecendo, como que está acontecendo, se está evoluindo, se está regredindo, se não está regredindo, como que isso me afeta, né? Porque, obviamente, fazer uma detecção é uma detecção. Mas o que significa essa detecção? O que ela vai me dizer, né? Como é que isso me afeta, né? O que isso vai gerar para mim? Que é justamente a questão da informação agregada, né? Informação de valor, né? O que a gente consegue agregar com relação a essa informação. E outra grande área, e aí não sei se você vai comentar ou pode comentar, alguma coisa, pode me interromper aqui, até porque eu falo e eu vou falando e vai embora. Mas a questão é a seguinte, também é aplicável para o monitoramento dos mares, né, do oceano, né, das nossas costas, né? Então existem diversos estudos, né, diversas aplicações em que a gente tem de monitoramento de dejetos, inclusive de poluentes, né, de vazamento de óleo e tal, porque o radar ele é sensível a essas alterações. Então, ele vai fazer ali uma detecção de algum efeito que acontece na superfície ali do oceano e ele vai destacar justamente esse efeito e que a gente vai conseguir aí com uma junção de diversos outros fatores, né, de diversos outros conceitos aí com relação a vegetação, índice de vegetação, para saber se é clorofila, se é alga, com relação à temperatura da superfície do oceano. Então, são diversos outros fatores que a gente consegue colocar, sobrepor sobre essa informação dessa detecção no radar, para que a gente possa, a partir dali, dar um percentual. Filho, está acontecendo um vazamento ali. Está próximo de uma área de preservação permanente. Você vai fazer alguma coisa? Você não vai? Que é justamente aí a informação de valor, né? Vou resumir aqui de novo. A gente pode, dia e noite, inclusive quando está chovendo, monitorar todos os pontos que vão cair numa cidade, monitorar especificamente se tem uma ponte, um túnel, um viaduto ali que está com risco de queda. A gente pode pegar de noite quando está chovendo. Ilícitos, por exemplo, relacionados ao meio ambiente, podemos apoiar aí os órgãos ambientais, as forças de lei,
no questão de desmatamento, corte ilegal, ocupação ilegal. Podemos fazer monitoramento de água, detectando ali até possível vazamento de óleo, mancha de óleo no mar. Então, a gente já viu aqui um leque diferente, assim, é um bocado de aplicação para o satélite de radar, né? Bem além do que a gente já imaginava e estava acostumado a ver, bem além, inclusive, do que a polêmica interferometria. Alexandre, qual que é a melhor prática para a gente poder lançar a mão disso? Como que normalmente uma prefeitura, por exemplo, ou uma empresa que precisa desse dado, obtém essa informação? Ele tem de comprar a imagem do satélite, ele compra um estudo, ele contrata um software que já entrega isso pronto. Qual que é a melhor forma, ou formas, né, para se consumir esse dado de uma maneira mais simples? Porque, assim, estou vendo aqui toda a sua destreza, amplo conhecimento no tema, mas a nossa realidade na prefeitura, nas empresas de logística ou de concessionárias, não é ter um especialista do seu gabarito nesse tema, né? Mas a gente precisa muito desse monte de informação que você comentou. Como que a gente consegue, da forma técnica, mas transformando assim num papel ou num programa, né, num software de computador, a gente pode consumir esse dado? Olha aí, o patinho feio já não é mais tão feio assim, né? Então a gente já está vendo aqui que ele, né, consegue resolver um monte de problema das pessoas, né? O modelo de contratação existe justamente esse gap tecnológico, né? Não com relação à tecnologia, mas com relação à utilização desse dado, né? Que a gente enfrenta, basicamente, né? As pessoas não têm o hábito de usar radar de abertura sintética, não têm o conhecimento, alguns não têm o conhecimento suficiente de derivar os dados que precisam dali. Então, o modelo hoje, né, que ele é mais propício justamente para a utilização, é justamente já da informação final, ou seja, é um indício de colocar um sensor em solo, no caso da interferometria, ou indício de um ponto que precisa de atenção, uma movimentação atípica, né? Então, geralmente são elaborados relatórios em que vem destacados justamente uns perfis que precisam de atenção, né, ao longo da estrutura. Então, obviamente, em conjunto com o cliente, né? Então, o cliente determina as estruturas que precisa ser realizado esse monitoramento. Então, que estrutura é essa? Qual o tipo dessa estrutura, né? Qual que é a deformação máxima permitida pelo material dessa estrutura, né? Feito isso, o monitoramento ele consegue, a partir da identificação desse ponto e dessa movimentação, disparar um alerta automático. Ou seja, ele vai te dar o perfil e ele vai te dar um alerta que aquela movimentação excede justamente aquele suportado por aquele material. E daí, é preciso uma atenção maior? Sim, é preciso uma atenção maior naquele ponto. Outra questão é, esses pontos de interferometria ao redor da estrutura são um material riquíssimo, né, para geotécnicos, né, e provavelmente os especialistas que analisam ali a estabilidade daquele terreno, ou então os especialistas que analisam ali o entorno. Então, ele é um material rico de informações, né? Então, ele consegue trazer justamente essa informação direta, uma informação direta. Qual que é a informação direta? Está deformando esse material. A deformação está aumentando. Você recebe um alerta. Esse é um consumo de uma informação já analisada, não é informação crua. Se o cliente compra uma imagem de satélite, olha o caminho que ele tem que percorrer. Eu vou precisar comprar a imagem, vou precisar processar, eu vou precisar fazer um empilhamento dessas imagens e vou precisar fazer ali uma interferometria e averiguar que essa interferometria está bem feita, que ele vai me dar aquele resultado que eu preciso. E aí que vem o gap tecnológico, né? Quantos anos, né, vai se levar para que a pessoa consiga se capacitar na interferometria, para que consiga fazer do mesmo jeito que é feito pelas grandes empresas competentes, né, nessa área de interferometria há mais de 20 anos. Então essa é uma tecnologia já bem madura. Exatamente. Ela não é nenhuma novidade. A gente está falando aqui sobre uma novidade antiga. Exatamente, algo que já existe há muito tempo. E, assim, comprar as imagens, né, no caso da forma que precisa para fazer a interferometria, que seria o Single Look Complex, né, ela vai dar o dado para a gente, mas daí, e aquele gap tecnológico de 20 anos? Né? Então, quer dizer que a gente vai comprar o dado hoje e a gente vai desenvolver 20 anos para a gente conseguir chegar no nível que está hoje a interferometria. Né? Então, assim, e aí
é uma das principais dificuldades, porque a maioria não entende o modelo de negócio, né, da interferometria, que é justamente comprar o serviço, né, ou então que é justamente vai te dar o resultado que você precisa, porque a imagem ótica é mais fácil, né? Ou seja, na hora que a gente compra a imagem ótica, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então a gente olha, o desmatamento está aqui, eu consigo ver o desmatamento aqui. E na hora que a gente compra a imagem de radar, não tem o desmatamento lá, né? Porque a gente não consegue ver o desmatamento, mas ele está lá. Então, resumindo, você está me colocando que a melhor maneira da gente consumir um dado de radar hoje é contratar uma consultoria que vai te entregar um relatório. É isso que está acontecendo. Exatamente. Conforme os modelos vigentes, né, de contratação, seria basicamente unificar serviços, né? Então, digamos assim, eu vou contratar um serviço de interferometria para apoiar, por exemplo, o meu serviço de monitoramento de obras de artes especiais, né? Então, eu tenho essas pontes e vou contratar o serviço de interferometria para que ele possa me indicar os potenciais pontos, né, de críticos ali de afundamento, de sorrimento, pontos que podem ser interessantes ali monitorar para que eu não possa ter o colapso da minha estrutura. E da mesma forma, eu posso ter nesse serviço também inspeções em campo, por exemplo. Eu posso ter, junto com esse serviço, algum tipo de outro serviço que não me onere muito, eu ter que mandar uma pessoa para campo. E aí vai o campo de drones, fiscalização por outros tipos de sensores aí então, perspectivais. A interferometria ela pode ser um importante alinhado do sensoriamento remoto tradicional, hoje em dia. Os dados, a interferometria basicamente vai entregar com precisão os pontos críticos e a gente passa a monitorar aquilo ali, por exemplo, com um sensoriamento tradicional, seja no óptico, ou seja até um aerolevantamento, ou até colocando um sensor de solo ali, né? Na verdade, então, tudo tende a uma grande convergência. A interferometria ela se torna bem mais útil se ela for associada também com outras tecnologias de captação de informações variadas em campo, né? Com certeza. Inclusive a ida de um profissional a campo, né? Bem interessante. Então, a gente já viu aqui que a interferometria tem um bocado de aplicação. Imaginávamos no começo da nossa conversa que seriam mais aplicações para a defesa civil, queda de barreira, de encosta, mas a gente viu aqui que pode ir além disso, atende praticamente 100% as aplicações para a defesa civil, dizendo ali na cidade o que é crítico ou não. Pode ir além disso, monitoramento de vias, monitoramento de obras de artes especiais, monitoramentos e detecções também de mudanças no mar, de presença de óleo, por exemplo, derramamento de óleo. Ampla aplicação para monitoramento ambiental. Eu vi esse como um ponto que talvez a gente ainda possa bater mais a porta ali, reforçar aquele trabalho de catequese, né, das nossas autoridades públicas para lançar mais mão dos recursos, né, das facilidades que o monitoramento pelo satélite de radar pode entregar, além da interferometria. Vimos aqui que tem uma maneira muito simples de consumir esse dado, que é basicamente indicar a área e já receber um relatório ali com tudo que está sendo apontado como crítico ali, e que tudo isso ainda pode ser cruzado com sensoriamento remoto tradicional. Temos aqui, então, um cenário amplo de aplicação da interferometria, né, para os nossos municípios, empresas, operadores, concessionárias, gente que queira consumir esse tipo de dado. Tem mais algum ponto, Alexandre, que você acha que a gente não tratou e que é importante dar aquele recado? Gente, o satélite de radar está aqui, está passando todo dia, ainda serve para isso, para aquilo, aplicações úteis? Nossa, tem vários, hein? É um tema que não se esgota, né? Apesar de ser já está presente há bastante tempo, né? O radar de abertura sintética, então a gente tem vários satélites sendo lançados aí nas últimas décadas, né? Até os mais modernos de hoje em dia, né? E eles têm capacidades distintas, então, digamos, tem satélites que eles fazem aquisições com polarizações diferentes, então, com resoluções diferentes, bandas diferentes, então a gente está falando aí de bandas X, C, L e outros tipos de bandas para aplicações, né, ou seja, meios físicos distintos, e cada uma delas tem justamente o seu melhor funcionamento, né, conforme o meio físico, né, diferentes tipos de meio físicos, e a gente tem o estudo dessas propriedades, ele continua, ou seja, continua sendo desenvolvido, ou seja, a gente tem diversos estudos de polarimetria, por exemplo, que é justamente a resposta, né, em diversas polarizações desse radar
para dar diversos tipos de monitoramento, por exemplo, o cultivo, né? Ou seja, cada tipo de cultivo ele vai se comportar de uma maneira diferente em determinada polarização. Ah, então peraí. Então, se eu quiser monitorar um porto, eu posso utilizar um radar específico. Se eu quiser monitorar uma ação do agronegócio, outro radar. Então, hoje a gente tem uma ampla disponibilidade de sensores em resoluções e frequências diferentes para atender especificamente necessidades de cada segmento. Bem interessante. Então, realmente é uma tecnologia que já está bem evoluída, né? Bem madura. O que falta mesmo talvez seja mais divulgação, desmistificação da sua aplicação aqui no Brasil. Eu acredito que fora do Brasil, você comentou da Agência Espacial Europeia, que, pelo que eu percebi, é uma das líderes nesse tipo de geração de dados e processamento de dados, né? E aqui no Brasil, então, é um segmento bom ainda a ser explorado, né? Então, quem estiver vendo aqui, empresário, está em um segmento a ser desenvolvido, o que é bom, é bom, né? Sempre bom que o mercado evolua em determinadas tecnologias, porque essa evolução abre N oportunidades, né? Quanto mais esse trabalho de divulgação for feito nos variados segmentos públicos e privados, mais oportunidades abrem-se para todas as empresas. Fantástico! Então, gente, a gente conseguiu aqui bater um papo sobre os satélites de radar, várias aplicações e vantagens, né, do seu uso para a defesa civil, para acompanhamento das detecções, né, das alterações na superfície terrestre em várias aplicações, municípios, empresas, transporte, os órgãos de controle, transporte, fiscalização, como, por exemplo, monitoramento de vias, faixas de domínios, obras de artes especiais, monitoramentos marítimos, e no final agora a gente rapidamente citou aí aplicações específicas como porto, como agronegócio. É ampla a utilização do radar, ampla o tipo de amostragem de dados que pode ser gerado, um dado que é plenamente combinável com outros tipos de sensoriamentos existentes. Então, temos aí uma importante ferramenta disponível aqui no Brasil, pronta para consumo, para diversas aplicações. Agradecemos sua presença, Alexandre, sua participação, a forma como você conseguiu extrapolar o tema, pegando um tema aí que às vezes é meio complexo, meio matemático, né, tornando de uma forma bem simples, bem aplicável. Eu ousaria resumir essa conversa aqui com a seguinte frase: tem sensores espaciais de radar que monitoram tudo o que acontece, te entregam relatórios detalhados, basta você determinar a área e pedir, e a gente entrega ali um relatório pronto com tudo o que está acontecendo ali. Mais ou menos assim, isso dia e noite, né? Muito bacana isso, dia e noite, quando está chovendo, fantástico. Então, muito obrigado, Alexandre. Fica aqui os nossos contatos. Qualquer interação, qualquer necessidade, qualquer demanda, o Alexandre depois poder interagir com cada um, atendendo aí as suas necessidades específicas. Isso aí. Obrigado a todos e até o próximo. Eu que agradeço, curte, compartilha, ativa o sininho, ajuda na divulgação, tá, gente? Isso aqui é importante para todo mundo, é importante para o nosso país, tá? Vamos lá. Obrigado, gente.